Olá, estamos de volta com o nosso Gerson Convida. Entrevistados que vão contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua vida e bater um papo aqui no nosso podcast Gerson Convida. Hoje nós temos uma pessoa especial, um amigo, que vem aqui para contar um pouco da sua história. Ele que já esteve lá no fundo do poço e de repente descobriu um caminho. E esse caminho teve a ajuda de muitas pessoas. E hoje ele vem contar um pouco da nossa história, de como ele deixou as drogas e hoje é um vereador, é uma autoridade na nossa cidade. Estou falando do Fabiano Aparecido Barbosa, que está aqui presente com a gente, né, Fabiano? Para contar um pouco da sua vida. Olá, tudo bem? Oi, Gerson. É uma alegria, né, receber esse convite seu para estar aqui, né, no podcast, né, 104, né, e... Ah, entendi. Desculpa, né, vamos... Então, assim, para estar contando um pouco da minha história, né, para mim estar relembrando os passos que eu já fiz, né, em caminhos tortuosos, que tanto sofrimento trouxe para mim, para minha família, e por onde eu passo eu também sempre friso, né? E também causei muito desgaste para a sociedade goiarense. O que aconteceu na sua vida, Fabiano? Quando é que você enveredou para esse lado aí meio difícil da vida? No fundo, né, Gerson, é assim, isso é uma parte do... Eu tenho uma predisposição, porque eu já venho de uma família que tem problema com álcool, né? Que tem problema com droga. O meu pai é um alcoólatra, né? Então já veio isso no sangue e é triste, mas essa é a realidade. Ainda ontem estava com meu pai e com a minha mãe no retiro. A bebida quem me apresentou foi meu pai, né? Ele é um alcoólatra e ali já com criança, né? Já pegava chupeta e colocava ali naquele restinho da caipirinha e inocentemente, sem muito conhecimento também, né? Eu que já tinha predisposição de desencadear um alcoolismo. E aí comecei, já com 8, 9 anos ali nessa situação, depois cessou por um pouco. E aos 14 anos, né, na adolescência, naquela revolta, eu consumi mais álcool e migrei para outras drogas. Você me falou uma vez, Fabiano, que o seu avô também teve uma predisposição, tinha problema com o alcoolismo também? Isso, a nossa família já tem tudo isso aí. Vem de geração para geração, né? Eu tive tios que já morreu devido ao alcoolismo. Eu tenho tios que lutam contra o alcoolismo. Não, essas pessoas que lutam não é como eu, meu pai, que conseguiu entrar em recuperação. São pessoas que literalmente morreram devido ao vício, né? E tio que até hoje, com 60 e poucos anos, não consegue se libertar do vício em álcool. O seu pai é o seu Benedito? Meu pai é o Benedito da Conceição Barbosa, mora em Maringá, em Sarandi, na verdade. Mora em Sarandi, Isso. morou muito tempo em Goiverê. Meu pai morou em Goiuerê, né? Aqui um sofrimento tremendo. A minha mãe, uma guerreira, uma polivalente, defensora da família, resolveu ir embora para Sarandi a convite de um tio meu que mora lá, tio Cido, né? E ela achou que mudando para lá ia conseguir melhorar a vida minha. Estava mal aqui em Goiânia, do meu pai. Lá piorou. Porque lá daí meu pai se afundou mais ainda no álcool. E eu me afundei mais no álcool. E lá em Sarandi, onde eu conheci a cocaína, conheci a maconha e comecei a fumar. Bem, aqui em Goiverê você falou que começou com a chupeta, né? Exatamente. E parece que tem muita gente que começa por aí, né, Fabiano? As coisas começam pequena, leve, de uma forma bem tranquila, de uma forma que parece que não vai piorar. Mas com o passar do tempo a coisa vai apertando, as situações vai chegando, a dor vai aumentando e eu, posso falar por mim, literalmente me entreguei aos vícios. 14 anos você já estava usando bebida Com alcoólica. 14 anos eu já bebia compulsivamente, escondido da minha mãe e do meu pai, né? É assim, meu pai bebia, mas na frente dele, né, é um alcoólatra, né? Eu me lembro até uma vez que meu pai chegou muito mal em casa e ele entrou em casa engateando. E eu achei que ele estava brincando, tipo assim, para brincar com nós. E aí montei nas costas dele, para você ver como que a coisa, como que é triste essa situação devido ao alcoolismo, né? E com 14 anos eu já matava aula, já não ia para a escola, já tinha um grupo ali, né, que já era totalmente também dominado pelo vício no álcool, e aí a coisa só foi piorando, Gerson.
grupo. Era um grupo Não de era amigos. você, sozinho não consegue fazer isso. Não, é aquela coisa da... Eu tenho uma tendência, né, hoje eu consigo trabalhar isso aí, e muitas pessoas, muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres vão identificar. Eu tinha uma tendência a pender para o errado. Eu ainda tenho ela, mas hoje eu consigo... Não, pera lá, eu já tenho 43 anos, eu sou avô, eu sou esposo, né, eu reconstruí a minha imagem na comunidade, eu voltei a ser um membro produtivo na sociedade, mas eu, na escola, com um grupo de amigos, eu já ficava olhando assim pro... Ali é o lado torto, então ali eu vou. Ali eu vou. Você falou que saiu de Goiôerê para ir para Sarandi para, de repente, buscar outros caminhos, que era até o pensamento da sua mãe. Sim. Mas lá encontrou também esse caminho errado. Exatamente. Lá no Sarandi, uma cidade maior, mais oportunidade. E teria acontecido, Gerson, eu entrar para o submundo das drogas em lista, elas teriam acontecido no Sarandi ou teria acontecido numa cidadezinha menor do estado do Paraná. Porque uma hora ou outra, essa tendência que eu falei de conhecer novas situações, de experimentar novos prazeres, é uma certeza comum e um é dois. Eu sempre fui muito curioso. E a curiosidade matou o gato, né? Matou o gato. E quase me matou. Você falou assim que bebida alcoólica, maconha, cocaína. É esse o processo que os jovens que entram na bebida alcoólica caminham, Fabiano? Sim, Jair, sem medo de errar, eu estou falando do que eu vejo. O álcool, ele é a porta de entrada para outras drogas. Eu usei o álcool, né? E é assim, as pessoas muitas vezes me perguntam, Fabiano, mas você se vê cheirando cocaína, fumando maconha, fumando um cigarro? Não, eu não me vejo. Mas o álcool, Gerson, isso é um desabafo para você que vai assistir. O álcool, vira e mexe, eu me vejo bebendo ele ainda. A minha droga de escolha, que para mim ela se transformou numa droga, é o álcool. Eu sou um dependente, até hoje eu sinto falta de beber uma cerveja, de tomar um uísque com energético, de beber uma bebida destilada. O álcool é a droga que eu mais luto. Você falou que a família, né, tem essa tendência, porque seu pai, seu avô, seus tios. E a sua mãe, como é que foi todo esse processo quando você entrou no mundo do álcool, da maconha, da cocaína? Como é que era a relação com a sua mãe? A relação da minha mãe era muito desgastada. Ainda ontem no retiro ela estava, né? Um dia eu me lembro que eu falei para minha mãe assim, incomodando, enchendo o saco. Quem tem um dependente dentro de casa sabe o que eu estou falando. É uma perturbação que ninguém aguenta, sabe? Porque trabalha uns dias, acaba o dinheiro, aí fica incomodando a família. E a minha mãe sempre foi muito pulso firme. Ela sempre lutou muito pela família. Ela foi uma polivalente, como eu já disse. E um dia eu falei para minha mãe, eu só não te dou um tiro na sua testa porque eu não tenho uma arma aqui. E naquele ímpeto da raiva, do ódio, eu teria dado. Porque estava sobre uma ação demoníaca na minha vida, né? Revoltado, querendo usar, querendo beber. E aí minha mãe me falou, eu não te quero mais aqui. Eu quero que você vá embora. Isso hoje eu falo assim, porque tive muita cura. Há um tempo atrás eu contava isso, eu chorava. Porque olha o ponto que chega uma pessoa, um filho, né? Que fala até de matar a mãe. Isso é uma realidade muito... Você fez isso uma vez? Eu já fiz várias vezes. Várias vezes? Nossa, minha mãe era debaixo de xingo. Eu volto a frisar, quem tem um filho dependente sabe como é que é. Eram os piores nomes da vida. E a minha mãe perseverou debaixo do quê? Da oração. De luta. Foi quando esse movimento, que daqui a pouco nós vamos falar, entrou na vida dela. Eu me lembro, Gerson, de uma vez, a minha mãe chegou em casa, deixou um dinheiro em cima da mesa. E eu peguei o dinheiro. Eu roubei minha família. E aí ela me perguntou, ô Fabiano, eu tinha certeza que eu deixei um dinheiro aqui em cima da mesa. Sabe o que eu falei para ela? Você perdeu no caminho. Porque nós, dependentes, a gente tem um poder de manipulação, de persuasão muito grande. A gente manipula a família, mente, faz acreditar. E aí ela pegou e falou assim, mas é verdade? Eu falei, vamos procurar. Aí eu fiquei procurando o dinheiro com ela, o dinheiro no meu bolso. Na época, uma cerveja era R$ 1,99 e um pino de cocaína era R$ 5,00 lá no Sarandi. E aí eu fiz aquela cena toda, fui para o bar, comprei a droga, comprei a bebida, sem dó e nem piedade. E minha mãe falou, eu tinha que pagar o cara do sabão.
No outro dia, o cara do sabão foi cobrar ela e o cara de pau aqui sentado como se nada aconteceu. Depois de muitos anos, em um retiro do Krishna de cura e libertação, eu fui pedir perdão para ela. Eu falei assim, ô mãe, quero te contar uma coisa, te pedir perdão. Você lembra do dinheiro? Ela falou, aquele em cima da mesa? Uma mãe não se engana. Eu falei, sim. Ela falou assim, eu sempre soube que você pegou. Eu só não queria acreditar que o filho que eu amamentei e dei ensinamentos bons, teve coragem de fazer aquilo comigo. E é duro você contando assim, a gente saber que a mãe enfrentou problema dessa natureza com o filho e ainda dentro de casa com o pai também, que tinha problema com o alcoolismo, né? Que senhora, né? A Dona Lourdes, né? Que história que a Dona Lourdes enfrentou com o pai e o filho tendo esse problema dentro de casa. Outros irmãos tem esse problema, ou Fabiano? Não, a minha irmã, ela é tranquila, né? Foi a base de apoio para minha mãe nesse tempo perigoso. E em relação da minha mãe, tá ruim, mas vai piorar. Você sabe por quê? Além de tudo, meu pai é alcoólatra, eu alcoólatra, e dependente de outras drogas. E ainda meu pai, né, nesse processo todo, ainda trouxe a traição para dentro da família. E a minha mãe, firme, ainda resgatou o casamento dela no meio desse processo todo. Olha, que senhora maravilhosa, Nossa, Dona Lourdes, hein? a minha mãe. E aí, quando a minha mãe consegue, né, que, como ela conta, isso aqui é bem resolvido na nossa família, é até de libertação para outras famílias, ver para não desistir. A minha mãe foi buscar o meu pai na casa de um amante e falou, vamos reconstruir nosso casamento. Ali o meu pai levou um choque de realidade e parou de beber. Aí ele vem para cima de quem? Para cima de mim. E aí eu falava o que para ele? Quem é você? Quem é você para falar alguma coisa para mim? E aí era meu pai e a minha mãe. Minha mãe que tirou meu pai da prostituição, conseguiu, com a graça de Deus, claro, né? Mas eu estou falando sobre a luta dela. Tirou meu pai da prostituição, do vício em álcool, e aí tinha uma missão agora de buscar quem? O filho, que era né? o dependente. Poxa, que bacana. É Dona Lourdes aí, olha, que alegria de saber disso, né? Que ela, com muita fé, conquistou o marido, reconstruiu a sua família e também o filho, né? Liberto aí dessa situação. Agora, Fabiano, você é casado, você mesmo falou agora há pouco, você já é avô. Sim. Como é que foi essa construção dessa família com a Lucinéia? Aí entra uma outra guerreira, né? Uma mulher ali que também batalhou muito pela sua família, né? Também teve a minha finada sogra, né? Dona Elza, já falecida também, que foi uma mãe para mim, uma pessoa que me ajudou. Mas a Lucinéia, aí entra a Lucinéia. Eu conheci a Lucinéia em 97, né? Eu costumo dizer que era ela feliz e resolveu ser muito feliz e casou comigo. Começou a namorar. Brincadeira, né? Mal sabia ela a bucha que estava entrando na vida dela. E aí a gente foi para Sarandi. Fiquei lá de 97 a 2003. A gente ficou noivo, namorando à distância, todo aquele processo. Depois a gente foi morar junto. E ela sabia dos seus problemas? A Lucinéia, por um tempo, eu consegui montar um personagem para ela, que a gente diz, né? Ela foi também pega, ela foi descobrindo que ela estava casada realmente, ela estava noiva de um personagem, né? Porque eu fazia muito escondido, mas com o tempo, dependendo, ia ficando relaxado. Quanto mais a família vai descobrindo, mais ele vai se entregando. E aí chegou um ponto que ela não aguentou mais, né? E aí, em meados, daí ela foi morar, a gente foi morar junto lá em Sarandi. E aí, aquele sofrimento instalou, Gerson. Sofrimento, a gente está falando de ser despejado de casa. Irresponsabilidade total. E em 2005, a Lucinéia falou para mim, não dá mais. Aí ela estava no Sarandi, e aí ela vem aquela fuga de novo, né? Ela achou que eu vou para Goiôerê, eu falei, não, eu vou com você. E aí vim agarrado na barra da saia dela. Nesse momento, a minha mulher não era minha esposa, ela era minha mãe. Porque ela cuidava de mim, ela se preocupava comigo, ela era gestora da família, eu não trabalhava, eu vivia para usar e usava para viver. Porque daí em 2003, 2004, 2005, foi uma decadência, uma entrega muito grande aos vícios. Daí eu me entreguei. E aí nós voltamos para Goiôerê, achando que aí ia mudar. A gente foi para o Sarandi e depois eu voltei. E aí foi minha derrota total aqui. Aí eu estava entregue aos vícios mesmo.
E a Lucinéia, nesse tempo que você realmente se entregou, que estava aqui em Goiuerê, de volta de Sarandi, não deu certo lá, a situação ficando cada vez mais difícil, como que ela suportou todo esse momento e manteve esse casamento? Gerson, aí entra o poder da oração. Minha mãe, uma mulher de oração. A Lucinéia encostou nela. A minha sogra, uma guerreira também, que dava um suporte, né? Teve esses 3 pilares aí. E aí, a minha mãe nesse momento já tinha resgatado seu casamento, meu pai já estava há alguns anos, e aí até eu me lembro um dia que a minha mulher falou para minha mãe assim, a minha mãe falou assim para ela, ô Lucinéia, abandona, larga, Fabiano vai ser feliz, minha filha. Ela olhou para minha mulher e falou assim, se a senhora resgatou sua família e venceu, eu também quero a minha família restaurada. Então, Gerson, para você ver que a fé move montanhas. E aí, em meados de 2006, a gente já estava em Goiânia, aí eu me tornei um caos. E aí, eu quero aqui nessa história contar uma parte com você, né, que você sabe que você foi uma pessoa que me estendeu a mão também. Você sabe que isso que eu vou falar aqui não é balela, não é conversa. Por umas 3 ou 4 vezes eu usava todo o meu dinheiro e eu ia lá para o seu escritório, você sempre me socorreu, porque eu ficava sem dinheiro para ir trabalhar, e aí você sempre me atendeu, né? Isso era o quê? Era resultado de uma noite que eu falava, vou beber só um golinho, mas eu gastava meu dinheiro. No outro dia eu precisava de sair, porque a minha profissão é vendedor, por mais que eu não consegui me manter nas empresas, eu tinha que ir atender os clientes. E aí você mesmo já presenciou a perturbação que eu chegava, que eu precisava, porque eu não era uma irresponsabilidade, mas depois vinha o arrependimento. Então, quero dizer que nesse processo, você e outras pessoas que eu vou falar de restauração na minha vida faz parte. Eu quero te agradecer aqui. Tá certo. Fabiano, eu tenho uma data que você me contou uma ocasião, dia 14 de novembro de 2011. O que aconteceu nessa data? O ano de 2011, aí como eu te falei aqui no ano de 2006, a minha mulher trabalhava numa empresa, né, na época Locuca, né, era o Nato e a Silvana que era dona, e ali dentro ela conheceu um casal abençoado, a Nilva e o Benatti, que em 2006 me chamaram para o Retiro de Casais Mariano, e eu vou chegar no ano de 2011, 2007, 2008, 2009. Todo ano esse casal estava lá na porta da minha casa me oferecendo ajuda para ir participar desse retiro. Chega o ano de 2011. No ano de 2011, eu fiz o Retiro de Casais Mariano, eu fiz o Retiro do Cursílio e fiz o Retiro do Christian. E dentro desse retiro eu conheci pessoas maravilhosas. Só que a minha mente não abria. É isso que muitas pessoas que vão ver não abrem, Gerson. Você fica no orgulho, na prepotência, não preciso disso, né? E várias mãos querendo me ajudar. Várias pessoas querendo ajudar, você ainda viciado no meio das drogas, enganando muitas pessoas, podemos dizer assim, e você participando mesmo de alguns retiros, algumas coisas, não via esse caminho se abrir. Não via esse caminho se abrir. Por quê? Porque eram várias mãos que me estendiam. Eu já tinha recebido a mensagem, mas eu continuava a protelar que eu paro a hora que eu quero, que eu não preciso de ajuda, que eu sou o dono da verdade, que ninguém sabe de nada. Eu ia para os retiros, ficava olhando as pessoas falando assim, esse cara sabe de nada, esse cara tá falando aí um monte de balela. Mas aí, em 14 de 11 de 2011, véspera de feriado, eu conto uma mentirona para mim, porque a pior mentira é aquela que eu conto para mim, né? Contei para minha família e saí para beber uma cerveja. Tinha um grande amigo meu, Ederson, que Deus te abençoe, tinha me arrumado um trabalho numa empresa espetacular, fiquei muitos anos nela. E eu saí para beber uma cerveja, véspera de feriado. E ali, Gerson, foi a pior ou a melhor noite da minha vida. Eu me lembro que no ano de 2011 eu comprei 1.200 de cocaína. 2011. R$ 1.200? 1.200, eu não sei o que eu fiz naquela noite. Eu comprei muita droga. A gente tinha comprado drogas de 5 gramas. E cheirei demais e bebi demais. Daí, 2 drogas que potencializou meu uso foi álcool e cocaína. Porque essa uma dá um balanço na outra. Você bebe, fica alcoolizado, daí você cheira e dá aquela sarada.
E aí, nessa noite de 14/11/2011, Sérgio, só um minuto, só para mim desligar isso aqui que não para. Aí, daqui a pouco eu retorno, vai ficar atrapalhando. Nessa noite de 14/11/2011, eu cheguei em casa muito mal, alucinado, vendo um monte de coisa, né? E aí, eu resolvi aceitar que eu tinha um problema e que as pessoas tinham falado, se você precisar de ajuda, nós vamos te ajudar. E aí eu fui, Gerson. Daí eu fui no posto aqui, na frente da antiga Zadimel, me fugiu o nome. Eu procurei um grande amigo chamado Walter. Ele estava trabalhando, né? Aí eu procurei o Valentim, da farmácia. E aí o Valentim me atendeu, me escutou. Eu já tinha conhecido o diácono José Antônio, que sempre me abraçou. E aí eu me lembro, assim, para dar uma resumida, que o diácono José Antônio, o Valentim, o Rony Caroleski, o Amarildo da Cinderela e o Walter, esses caras pararam a vida dele. Num dia, e essas pessoas me ofereceram ajuda. E eu sou muito grato a esses homens. Porque se eles não tivessem parado aquele dia a vida deles, pararam literalmente, pararam as suas empresas, eu estaria morto. Porque ali foi um grito assim de socorro muito grande. E muitas vezes quando eu toco nessa parte assim, essas pessoas, esses homens, eles não tinham essa obrigação de parar a vida deles, parar as empresas deles para correr atrás de um drogado que não queria nada com nada naquele momento. E aí eles me deram um rumo. E aí tudo começou a mudar, Gerson. Para chegar nesse fundo do poço aí, tem uma passagem também que é um tanto triste, mas é bom a gente contar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que você fez com que a sua esposa também cheirasse cocaína. Na verdade, assim, o que eu fiz com a minha esposa foi assim, naquele auge da drogadição, o dependente de droga e de álcool, ele não consegue ter um convívio com a família. E o que a minha mulher me perguntou um dia? Por que você não para aqui em casa? Por que você não dá atenção para nossa família? E aí eu falei para ela, porque você não usa droga. Se você usar droga comigo, você vai ver como que a nossa vida vai melhorar. Olha para você ver o que o inimigo planta no nosso coração. Olha o que o inimigo planta no nosso coração. Daí ela falou, é sério? Daí ela falou assim, então, se é isso que é o plano que você tem, vai comprar uma Cap Cooler para nós. Daí eu, falei, nossa, que plano. Daí eu fui lá, busquei mais umas 2 buchas de cocaína. Me lembro que peguei um prato, coloquei, ela gostava de tomar essa bebida, Cap Cooler, bebia muito pouco, mas que bebia era isso. Daí ela falou, como é que faz? Só que a Lucina é muito estratégica, eu tinha 12 cervejas dentro da geladeira, no meio tempo que eu saí, ela furou e jogou tudo fora. E coloquei os riscos de cocaína assim. Quando ela falou, faz para mim ver, que eu fui cheirar, Gerson, quando eu baixei, que eu falei, agora é sua vez, ela baixou a cabeça que eu só vi quando levei um murro na cara. Me deu um murro na minha cara e me pegou, ó, porrada mesmo. Você é isso que você traz para dentro da nossa família? E foi ali em cima, e aquela briga, aquele rolo, que nós pegávamos no soco mesmo em casa. A Luciné, isso eu não falo de vergonha. Ela, por muitas vezes, ela já me deu até paulada nas costas, bala alçada, já pegou de cintada. Os vizinhos na minha casa eram a maior comédia. Final de semana era o maior terror. Mas hoje eu entendo que aquela forma era a forma da Luciné gritar o quê? Socorro. Socorro, né? Hoje Socorro. a gente tem uma outra forma de agir. Outra coisa, você sabe o que é triste no meio disso tudo? Que 2 crianças assistiam esse sofrimento. Os filhos, né? Os Um filhos de sofrem 6 junto. anos e um de 4 anos. Então, muitas vezes, a Lucinéia, e aí ela quebrou aquele prato de cocaína, ela furou todas as minhas latas de cerveja. E aí quando estava naquela guerra, a gente se pegando, porque daí eu chutava ela, ela vinha e tal, aquele rolo, que eu olhava na porta, quem que estava olhando assustado atrás da porta? As crianças. Os 2 filhos. Então, essa é a tristeza e a realidade de muitas famílias hoje em dia. Eu me emocionei um pouco aqui atrás, porque quem me estende a mão, eu nunca esqueço. E eu me lembrei agora, assim, pra você ver, eu contei sofrimento da minha família, que eu não me emocionei. E isso eu me emociono, porque esses homens que eu citei atrás
Como eu disse, esses caras não tinham obrigação nenhuma de parar para vir me estender. Mas é o espírito no coração deles do quê? De fraternidade que veio me ajudar. Agora, Fabiano, vamos falar dessa recuperação. Você contou, né? Os amigos abriram as portas para você. E como é que é essa construção diária? Porque você mesmo citou aqui, né? Eu ainda sou dependente, mas eu estou num processo de recuperação. Como é que é esse movimento diário para conseguir se manter fora dessa situação? Para mim, se manter em pé até aqui, espiritual. Eu trabalho no espiritual forte e a minha luta é diária. Lá no retiro de casais, teve um momento lá que eu não acreditava em Deus também, viu, Gerson? Vinha falar de qualquer coisa para mim. Várias pessoas me visitou. Eu não vi a hora de ir embora da minha casa. Por muitas vezes, até falei, olha, vai acabar isso logo, não, porque eu achava que é balela. Por isso que eu tenho paciência quando eu visito alguém. E esse processo de recuperação diária, para mim, chegar até aqui nos 14 anos, é todo dia olhar para Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim por mais um dia. Porque lá no retiro, eu também fiz um desafio. Eu falei, se você existe, me tira desse sofrimento. Mas aí Deus falou o quê? Eu sempre quis te tirar, mas você pede para me tirar. Mas você mesmo, no outro dia, está numa boca, você mesmo está com um corote de pinga na mão. Minha vida chegou a ficar tão crítica que eu já varri frente de comércio para beber um gole de pinga. Um cara que tem profissão. E hoje muitos irmãos estão nessa mesma situação. Então, para mim chegar nesse processo de 14 anos, eu sei o que eu passei. E eu vou falar para você, Gerson. Por muitas vezes a viola foi em caque. Por muitas vezes. Eu nunca bebi nada, eu nunca usei nada nesses 14 anos. E digo para quem vai assistir e para você. O dia que eu beber um golinho assim, a comunidade vai saber. Porque eu não me controlo, Gerson. Eu acabo com tudo. Gerson, eu sou um dependente tão viciado que se eu estiver aqui sentado bebendo e você me falar aqui, ó, tem 10 mil reais para você pegar aqui, eu não tenho força para levantar e ir ali. Eu me entrego a esse momento aqui, mas com força. Eu fico até cair. Eu sou um cara extremamente dependente de álcool e de droga. Fabiano, vamos falar do movimento Christman, né? Como é que chegou o movimento na sua vida? Você já citou aqui que a sua mãe participou lá em Sarandi, participa lá. Como é que o movimento chegou na sua vida? A minha mãe começou a participar desse movimento e só fomos aderir ele depois de 7 anos. A minha mãe estava num grupo de reflexão e uma mulher falou, olha, se você tem um problema assim, tal. Minha mãe falou assim, mas não é eu que eu preciso de ir. Quem precisa de ir nesse lugar é meu marido e meu filho. E ela resolveu ir. Lá, ela entendeu que ela precisava estar bem para resgatar nós, como já foi dito. E aí esse movimento entrou. Aí eu fiz o retiro também. E aí eu vou falar uma coisa para você. Christma quer dizer Cristo te ama. Quando eu cheguei nesse retiro, ninguém me perguntou o que eu estava fazendo lá. Inclusive, eu falei para meu pai, que já estava há um tempo sem beber, há 6 anos, ele que conseguiu me levar. Então, olha para você ver que loucura, que contrariedade da vida, como que Deus age. O meu pai que me iniciou, o meu pai que me resgatou. E foi o testemunho do meu pai, eu vendo aquela transformação, aquele jeito de mudança, né, sem beber. E aí ele me convidou para ir para um retiro, mas meu pai foi sábio. Meu pai falou assim, vamos fazer o retiro do Christman? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, a ficha já está paga. Aí eu falei, não tenho gasolina. Ele falou, gasolina eu coloco. Só que quando eu cheguei em Sarandi, eu estava morando aqui. O meu pai segurou meu carro no Sarandi. Porque na sexta-feira à noite eu falei, se eu tivesse com o meu carro aqui, eu ia embora agora. E no domingo eu falei, pai, se eu tivesse mais um dia, eu ficava. E aí eu conheci esse movimento, Gerson. Ficou 3 dias no retiro. Fiquei 3 dias, sexta, sábado e domingo, que foi esse último retiro em 2011 que deu aquele up, né? Que foi quando eu pedi ajuda, que daí mesmo eu saindo do retiro, eu ainda tive uma recaída, mas eu já tinha recebido as ferramentas. Daí eu falei, opa, eu conheci esse movimento. Aí comecei a participar. De 2011 a 2018, eu ia para Sarandi em reunião, só que começou a ficar muito pesado, muita estrada, né? E aí em 2018 veio no coração, e aí eu tive ali o suporte do diácono José Antônio, né? Eu me lembro até mais uma vez entra a sua pessoa, né, Gerson? E aqui só vamos falar o que realmente aconteceu.
eu procurei o diácono José Antônio, né, com o desejo de trazer esse movimento para Goerê. Falei, diácono, nossa, um cara abençoado, sempre me ajudou, apoiou, falou assim, não, vamos chamar o Gerson. Foi quando você entrou com as divulgação, abriu espaço da rádio. E em 2018, chegamos no padre José Elias, e é ali que tem que ter o apoio, né, de um padre. O padre deu ok, nós fomos no bispo, o bispo deu uma carta, e aí, com a graça de Deus, eu trouxe o movimento implantando na paróquia Nossa Senhora das Candeias. Hoje já temos sete anos praticamente no movimento em O Goiuerê. movimento Christian está há 7 anos em Goiuerê. Legal, bacana. E esse tempo do movimento, o que te ajuda e o que tem fortalecido a sua vida, Fabiano? Na verdade, assim, as pessoas, muitas vezes ela fala, o Fabiano trouxe o movimento para Goiuerê, tal. Na verdade, eu trouxe o movimento para Goiuerê porque eu também preciso de ajuda. Porque eu tava me sabotando já. Porque eu não vou na reunião em Maringá, porque tá ficando caro, tal. É longe. É longe. Aí eu comecei. Primeiramente eu trouxe porque eu também precisava de uma sala de reunião aqui. E automaticamente começou muitas pessoas, através daí, a paróquia Nossa Senhora das Candeias, os casais marianos, começou a me dar a oportunidade de testemunhar em retiros. E começou uma procura de pessoas querendo um apoio de um trabalho específico para a família e para o dependente. E aí, em 2018, a gente implanta o movimento, né? E as pessoas começam a fazer a busca desse trabalho. Tá certo. Agora você, Fabiano, há 5 anos atrás, tomou uma decisão também, né? De falar, opa, eu preciso de um apoio do poder público. E esse apoio pode chegar na minha vida, no movimento, se eu for um vereador na cidade. Como é que foi esse processo e o que representou isso na sua vida aí? Na verdade, né, Gerson? Daí em 2018, desde 2016, eu já tinha no coração o desejo de uma comunidade terapêutica, mas daí deu no contrário, né? Então, o que aconteceu? No ano de 2016 até 2018, nós ficamos batendo na porta do poder público, literalmente como um idiota. E nós não fomos atendidos, né? Tem alguns documentos que passam pelo poder público. Em 2018, o Christian entra. Em 2 anos, a gente começa a encaminhar para as comunidades terapêuticas de fora. E eu comecei a ler, comecei a estudar e descobri que tem muito recurso público para ser aplicado nessa área. Mas que tem que ter alguém que defende isso aí, tem que ter alguém que corre atrás. Não é fazer ali uma campanha e depois virar as costas, é literalmente lutar. E em 2019, aí senta eu, o diácono José Antônio, o Ademir, o padre Elias e mais algumas autoridades da cidade e decidimos em fundar a Chácara Christian, ali na antiga aldeia SOS. E eu já estava sabendo que nós íamos precisar de ter essa força, de ter essa porta, porque a política, ela abre porta. Eu acredito que a política é a arte de fazer o bem, é a arte de conquistar coisas para a comunidade. E aí, eu tinha procurado uma pessoa, eu não vou falar, e a gente queria apoiar uma pessoa no ano de 2020, e a resposta que eu ouvi é que não tinha interesse de vincular a imagem, digamos assim, não usou essas palavras, mas com drogado e bêbado. E aí nós sentamos e decidimos até te procurei também, né? Isso aí conversamos e não vai. E deu certo em 2020 e agora em 2024. E eu convido você que vai assistir, qualquer pessoa, hoje se alguém vai na chácara e fala, mostra para nós o que você conseguiu vindo do poder público através desse cargo da vereança, eu não passo vergonha. Nós conseguimos muita coisa, Gerson. O cargo de vereador proporciona hoje a dar uma condição de funcionamento dessa entidade aqui na cidade? Potencializa muito. Potencializa e muito. Por quê? Porque eu sei os caminhos, eu sei aonde ir, eu sei onde chegar. Nós que iniciamos ali com a cara e com a coragem, com um carro meu, com uma moto minha, hoje nós temos 3 veículos. Nós temos hoje um plano de aplicação, nós temos ventilador nos quartos, nós temos cama nova, a gente tem colchão novo, a gente tem uma alimentação boa, a gente tem convênio com 3 prefeituras, estamos entrando em mais 2 prefeituras. Tudo isso o quê? Portas, tem conhecimento, apoio de deputado estadual, apoio de deputado federal, porque senão não aguenta, Gerson. Apoio do poder público, né? Todos os documentos nós
utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. Agora está sendo instalado o projeto do Corpo de Bombeiro, onde foi feita uma ação ano passado. Vamos gastar R$20 mil. Então, está tudo certinho, Gerson. Que bacana. Isso aí também é um depoimento que é importante para a própria comunidade, porque muitas pessoas falam assim, o político não faz nada, não resolve nada, mas está aqui um exemplo de um vereador de Goiuerê, foi o mais votado na última eleição, né, Fabiana? Isso. E que hoje dá um testemunho aqui de que o poder público pode fazer as coisas, mas tem que ter os caminhos, né, Fabiana? Se não tiver um caminho, é assim, não adianta. Eu luto por isso, porque eu luto pelos meus iguais. Eu luto por eles. Levo muita cacetada, isso aí é normal. Mas as pessoas não podem dizer. Inclusive, Gerson, eu e minha mulher, nós moramos na chácara, não ganhamos um centavo. Nós estávamos, Gerson, no melhor momento da nossa vida. Eu estava 9 anos numa empresa, ganhava remuneração boa em 2019. Um mercadinho no meu bairro, que dava um dinheirinho bom. A gente tinha acabado de reformar a nossa casa. A minha mulher tinha um sonho de ter uma cozinha. Ela viveu com essa cozinha 6 meses. Nós abandonamos tudo. Eu saí do meu trabalho, fechei meu mercadinho para ficar 24 horas a serviço desse trabalho. Porque esse trabalho, ou você se doa 100%, ou você não se doa nada. Nós falamos bastante aqui sobre cocaína, falamos sobre maconha, bebida alcoólica, mas também tem algumas coisas que têm chamado a atenção e eu tenho falado várias vezes, que é a questão dos jogos eletrônicos. Infelizmente, a gente tem visto que muita gente tem vício em jogos e tem ceifado vidas aí, não é isso, Fabiano? Exatamente. Então, assim, até conversava com você, o Christian está fazendo um atendimento, nós estamos acompanhando muitas pessoas, não é só de Goiânia e região, não, tá? Não é só de Goiânia, é de Goiânia e região. Jogos eletrônicos. Cada 5 pessoas que buscam hoje ajuda, 2 já são vinculados a isso. 2 de cada 5, 2 são vinculados a jogos. Jogos, cheios de tiguinhos, cheios de lá o que for. Isso está causando um estrago muito, né? Pessoas que já tentaram se suicidar. Próxima a mim, assim, ó. Próxima a mim. Manter o anonimato, claro, né? Mas que realmente já tentou com medicação. Mas não é tomar um remédio, não. É 30 remédios, 1 litro de vodka e acordar no hospital. Pessoas que já perderam casamento, perderam emprego, perderam o carro. Desculpe. R$70 mil. Eu conheço uma pessoa que perdeu no jogo. É triste, É um vício. É um vício uma codependência. É os vícios digitais. Né? Isso aí está crescendo demais. E nós também estamos se mexendo fortemente para fazer algo para acolher essas pessoas, né? As pessoas estão participando do movimento. Mas você pega uma pessoa que é dependente digital, como disse, coloca ela com dependente de crack, de cocaína, ela, mas não tem problema com droga, mas ela não consegue alcançar que a dependência dela é uma outra. E está acima. Isso está nas mídias, eu não estou vindo aqui atacar ninguém e falar nada. É só dar um Google. A quantidade de pessoas que têm tentado, porque daí, aonde que arrebenta? No financeiro. E depois que a pessoa perde tudo, vem o arrependimento. E de que forma que ela quer? Ela não vai conseguir encarar a família, ela vai tentar tirar a vida, deixar uma destruição. Então, é complicado, Gerson, e isso vai só aumentar. E muito em jovens, tá? Muitos jovens escravizados nisso aí. Escravizado por causa do vício em jogo eletrônico, né? Exatamente. E você falou de uma pessoa de 70 anos, perdeu R$70 mil, né? 70 mil. E deve ter muita gente aí, porque R$70 mil é um valor muito expressivo, né? Bem expressivo. Eu já ouvi história aqui de gente que em Goiuerê perdeu 240. Mas é só para a gente ter ideia de que realmente essa questão do jogo eletrônico tem ceifado vidas, tem levado muita gente a essa situação de desespero, né, Fabiana? Ô, Gerson, eu vou resumir uma... Eu gosto de ter a experiência, igual tem triste com álcool, com droga. Essa pessoa que perdeu esse valor, eu não sabia o sentimento que era. Um dia eu baixei o aplicativo lá, do Tigrinho. E peguei 50 e coloquei no Tigrinho. Mas na primeira rodada que eu coloquei, de R$1,40, veio 200. Eu falei, oxe, esse negócio aqui não é ruim não, menino. Isso aqui quem fala, me arrepia. Aí deu aquela emoção. Eu ponho 1,40. Deu uma rodada lá, já veio a carta na primeira e comecei. O barulho do tim, é uma musiquinha bem legal. E aí sumiu os 240. E o meu 50. Eu peguei 30 e coloquei. Aí já me deu uma raiva.
Aí ponhei 30, perdi. Aí ponhei 20, aí coloquei apertar a rodada de 5. Aí dei uma pegada lá, ganhei 500. Ao invés de eu parar, o que eu fiz? Fui, perdi. Aí veio um sentimento ruim, um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza. Sabe o que eu fiz? Olhei para frente do espelho e fiz esse gesto. Tipo burro. Aí eu tô perdendo hoje pro Tigrinhos, tem 2 anos, R$80. Não joguei mais. Então, é uma coisa, Gerson, assim, é um sentimento de alegria que você dá, mas quando você perde, você quer recuperar. Então, aí eu peguei o telefone e liguei para a pessoa, falei, fulano, agora eu sei o que você sente, só que eu perdi 80. Você perdeu 70. Para com isso agora. E 70 mil, né? É grana, Gerson. É triste. Isso aqui é verdade, viu? Não tô com conversa. Então, eu fiz isso. E não joguei mais, porque eu ia me tornar fácil escravo do jogo. Para as pessoas que estão nos acompanhando e queiram também se livrar dos jogos eletrônicos, o Christian também é uma porta de entrada. Para se livrar dos jogos eletrônicos, é o mesmo processo. Seja de jogo, seja de compulsão, é outra coisa, Gerson. Compulsão por compra. A gente também é as pessoas que compram, se endividam e depois não conseguem. É o mesmo processo. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou jogar. Só por hoje eu não vou comprar. É uma renúncia. Essa é a dica que eu deixo. Um dia de cada vez. Eu não preciso de não beber nunca mais. Eu só não preciso de não beber hoje. Você não precisa de não jogar hoje. Nós temos pessoas no Christian hoje que estão lutando há 40 dias sem jogar. Fabiano, a gente fala do movimento Christian e eu sempre falo aqui no rádio que a família precisa participar. A mãe que está sofrendo com um filho que é viciado, de um filho que realmente está enfrentando problemas, que seja com bebida alcoólica, que seja com jogo, seja com prostituição, seja com depressão, a família precisa participar. Como é que é a participação desse movimento Christian? Gerson, o Christian trabalha 3 pilares: o dependente, né? A família e o voluntário. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesse podcast que seja até de alerta para muitas famílias. Muitas famílias também querendo empurrar o problema. Quando a gente chega e entra no controle e fala, é assim que você tem que fazer, igual uma mãe me falou outro dia, mas se eu for fazer tudo isso que você está falando, eu vou matar o meu filho. Eu falei, mas ele já está morrendo. Já está morrendo. É tipo assim, coloca para fora, corta, pare de ser facilitadora, né? Não vai corrigindo atrás, né? Aperta, faz isso, porque daí o dependente fica assim, é que eu vou tirar minha vida. Fica manipulando a família. Quantas vezes eu não fiz esse jogo barato? Então, assim, a família, muitas vezes, a gente teve até uma reunião outro dia, que nós apertamos um pouco a corda na chácara, porque nós estávamos levando o dependente até uma altura, mas na visita a família estava derrubando nosso trabalho. Vai embora que eu dou uma moto. Fica aqui tanto tempo que eu te dou um carro. Dava um dinheiro na visita e potencializava ele ir embora. O que nós tomamos uma decisão? Cortamos as visitas. Se você não participa da reunião, você não visita ele. O que aconteceu? Arrumei problema para mim. Que eu sou chato, que eu sou ignorante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que ninguém me conhece, que eu sou ruim. Mas a pessoa, a família, não entende que nós estamos tentando salvar a vida do ente querido dela. Agora, pergunta para mim, Gerson, a família que entrou, que permitiu entrar nessa não é uma doutrina, nesse caminho, fez a parte que a gente pediu. O familiar, o dependente, entrou em recuperação. Quem não entrou, ficou na desobediência, a pessoa recaiu. A família precisa ajudar, né, Fabiano? Isso é claro. Se a família não ajuda, não tem. Gerson, se a família não entra com nós nessa batalha, a minha mãe, um exemplo, o que a minha mãe teve que fazer? Ela teve que cortar o golinho da cerveja dela. Quantos filhos alcoólatras que a gente visita, o pai e a mãe bebem, mas não quer parar de beber, porque não tem problema, mas o filho tem. Tá, mas você não tem, mas olha para você ver. E quantas pessoas que ficou na chácara que recaiu dentro de casa? Eu tenho um afilhado meu que procurando um negócio para arrumar o cabelo, achou o lead pinga do pai, bebeu, tá recaído, não consegue voltar. Olha aí. Gente, nós estamos já chegando praticamente ao final aqui do nosso bate-papo com o Fabiano.
Só completando então, Fabiano, quem está nos assistindo e queira participar do movimento tem que participar das reuniões, é isso? Exatamente. Toda terça-feira, na sala das comunidades ali, tem reunião do Movimento Crisma, né? Vou falar aqui, talvez você veja aí de Ubiratã, tem reunião em Ubiratã, né? Tem reunião em Centenário. E quero deixar claro para você aqui passar como que está o movimento, né? Nós estamos hoje instalados em Farol, né? Na chácara do Padre Marcos Pim. A gente está em Barbosa Ferraz. Nós estamos iniciando um trabalho em Moreira Salles, nós estamos instalados em Centenário, em Ubiratã, outras cidades têm buscado, né, para a gente levar esse trabalho para lá, só que é um trabalho que a obra é grande, mas os operários são poucos. E quero, Gerson, só passar uma situação para você aqui. Da chácara de Goiuerê, já passou gente de todo jeito. Tem quem passou de Goiuerê e se recuperou, está bem. Tem quem passou pela chácara, ficou lá, primeira coisa quando fez em casa foi beber, foi usar droga. Tem quem passou pela chácara e já morreu. Só que todas essas pessoas, seja quem está bem, quem recaiu e quem morreu, as ferramentas foram oferecidas iguais. Muitos que não querem nada com nada, não faz 1 milímetro para mudar a sua vida, recai, e aí entra uma coisa, muitas famílias se viram contra nós, muitos dependentes se viram contra nós achando que nós somos culpados. É triste essa parte, Gerson. É triste, é triste. Mas vamos lutar, né, Fabiano? Porque acho que a vida é feita de capítulos. E você construiu uma história, cada capítulo seu foi mudando e foi levando a um final feliz. Hoje você tem uma família constituída, é respeitado na comunidade, está à frente de uma instituição tão importante, e a gente quer salvar vidas, e você tem ajudado com o seu trabalho a salvar muitas vidas. Então, eu deixo os microfones aí para que você possa fazer essa sua consideração final aí, Fabiano. Na consideração final, eu quero fazer um agradecimento aqui a toda a comunidade goirense, né? Que sempre que a gente também pede, olha para você ver, Gerson, eu estou hoje na vida pública, estou na política, e mesmo assim, quando eu faço um pedido, a comunidade responde, tipo uma doação, eles confiam no nosso trabalho. E eu quero deixar aqui claro uma coisa, podem ter certeza, nosso trabalho é de seriedade, é de construção, a gente leva as coisas na risca, então agradecer que sempre que vem um pedido, porque o que vem do poder público tem um plano de trabalho, então muitas vezes estoura um pneu, pagar um seguro, e a comunidade ajuda. Eu quero aqui fazer um agradecimento como a paróquia Nossa Senhora das Candeias, hoje o padre Givanil da frente, né, que nos apoia, em especial ao diácono José Antônio, que está ali à frente, é o nosso diretor espiritual. Quero também agradecer aqui aos irmãos evangélicos, que também nos ajudam muito, Gerson, sabe? Não vou citar um ou dois aqui. E agradecer você que me abriu essa oportunidade. Mais uma vez, faço um agradecimento pela ajuda, pelo apoio de sempre, né? Sempre me ouviu, sempre me escutou. E agradecer ao Movimento Crisma, a você que é credenciado, que luta por essa obra, que deu o seu sim, porque, na verdade, nós estamos lutando contra uma força muito maior que nós possamos imaginar. Hoje também, Gerson, eu também já faço um trabalho nas escolas, o Crisma está na penitenciária feminina de Goiuerê, o Crisma está na penitenciária masculina de Campo Mourão. Hoje, nessas considerações final, nós já estamos estruturando um projeto, reformando uma casa na chácara, para começar um trabalho com as mulheres, que necessita, as mulheres também estão sofrendo muito, vai ser um projeto audacioso, dentro da mesma comunidade, homens e mulheres lutando contra a dependência. Então, aqui, para você, mulher, que está aí na garra, na dependência do álcool, da droga, por hora, Ger, sabe o que eu faço? Eu levo para dentro da minha casa. Já teve agora uma pessoa que nós conhecemos, que saiu da presídio, já 4 mulheres morou lá na nossa casa. Porque no desespero a gente fala, minha mulher, tem um quartinho lá, né? E a gente deixa. E essas pessoas estão conseguindo, essas mulheres. Então, a mulher que luta tanto, em breve vai ter um lugar de acolhimento também aqui em Goiuerê. Beleza. Fabiano, como eu já falei, a sua história é um testemunho poderoso, né, de superação, de persistência e de muita garra. Que você continue firme nesse seu propósito de ajudar outras pessoas, de salvar muitas vidas aqui na nossa comunidade. E para você que nos acompanhou, um abraço, tudo de bom e até o próximo nosso convidado. Valeu!